Fala, povo de Deus! 15º dia da nossa série, Salmos capítulo 15. Esse óculos que eu comecei é da Giovana, hein? Por isso que eu já tirei ele rapidinho. Era só para fazer uma introdução diferente aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, Salmos 15, só tem 5 versículos. Meu Deus! Mas vai ser poderoso, hein? Vai ser tremendo, porque Davi começa falando: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no santo monte de Deus? Então, Davi está falando: quem vai ao céu? Quem vai morar contigo? Quem vai te conhecer? Meu Deus, quem vai se aproximar de Deus? Quem poderá se achegar a ti? Quem subirá ao teu monte, Jesus? E aí a resposta vem. E aí a gente vai ver se a gente está enquadrado nisso ou não. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. E aí? Você é íntegro no que você faz? Você é justo na sua conduta? Seja sincero. Seja sincero consigo mesmo. Você só está respondendo para si mesmo. Ninguém vai escrever isso nos comentários. Eu não vou ouvir a resposta de ninguém. Ninguém vai ouvir a minha resposta. A gente tem que ser honesto conosco mesmo. Por quê? Porque agora vai vir uma listinha de como ser bom aos olhos de Deus. De como ter uma conduta que agrada a Deus, de como viver na presença de Deus, de como ter a certeza da nossa salvação. Aquele que é íntegro em sua conduta, pessoa íntegra, pessoa de caráter, pessoa confiável e pratica o que é justo, pessoa que faz o correto. Pessoa que faz o que é correto. Você sabe o que é correto. Existem leis humanas, existem leis morais, existem leis éticas, existem aquilo que é esperado que a gente faça, existe a palavra de Deus. Então você sabe o que é correto. E aí, você é uma pessoa confiável? Você é uma pessoa de caráter? Uma pessoa íntegra? Versículo 3. Não, versículo 2 ainda. Aquele que é íntegro em sua conduta, pratica o que é justo e de coração fala a verdade. Então, quando abre o coração, fala a verdade, tá? E não usa a língua para difamar. E que nenhum mal faz ao seu semelhante. E não lança calúnia contra o seu próximo. Então, tá falando, falar a verdade, não usar a língua para difamar, não fazer mal contra o próximo e não caluniar. Tá bom? Não caluniar, falar mal dos outros. Você fala mal dos outros? Se você fala mal dos outros, você precisa parar de fazer isso. Por quê? Porque vai subir ao santo templo de Deus aqueles que não falam mal dos outros. Aí já pegou muita gente, aí não pode falar mal do amiguinho, não pode falar mal do irmãozinho, não pode falar mal do parentezinho, não pode falar mal do patrão, do funcionário, do pastor, da irmã, não pode falar mal da mulher, do marido, do primo, do tio, do amigo que te deve. Não pode falar mal. Não pode difamar. Não pode caluniar. Né? Caluniar. Aí vamos falar de difamar. Difamar é o quê? Levantar, né? Junto aqui, ó, com não caluniar, não difamar. Levantar mentiras contra o próximo. Tem gente que mente. Nossa, ficou sabendo o que ele fez? Mentira, nem fez nada. Ficou sabendo o que ela falou? A coitada não falou nada. Difamação, levantar mentira, levantar calúnia. Nossa, viu fulano de tal em tal lugar. Você não sabe do babado. Não aconteceu nada. A pessoa não estava lá, a outra pessoa não estava lá, a que contou não estava lá. Não aconteceu nada. Tá caluniando, tá difamando. Isso é pecado, hein? Inventar a história dos outros é pecado. Falar mal dos outros é pecado. Não pode. Tá? Aí o que também fala? De coração falar a verdade. Aí eu postei um vídeo esses dias de uma frase que eu ouvi quando eu era criança, que a frase é assim: fale a verdade e morra pela verdade. E eu nunca mais esqueci isso. Por quê? Porque a mentira tem um poder destrutivo. A mentira destrói tudo à nossa volta. Mas pior do que isso, a mentira tem como pai Satanás. João 8,44, Jesus fala que Satanás é o pai da mentira. E, além disso, em contrapartida, Jesus falou em João 14,6 que ele é a própria verdade. Então, quando eu falo a verdade, eu estou falando aquilo que vem de Jesus. Quando eu falo a mentira, eu estou falando aquilo que vem de Satanás.
Então, a frase que eu aprendi é: fale a verdade, morra pela verdade. Ou seja, sofra pela verdade se preciso for. É melhor eu sofrer pela verdade do que eu ser beneficiado pela mentira. É melhor eu sofrer por Cristo do que eu ser beneficiado por Satanás. Aí vem Salmos capítulo 15 e fala: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que fala a verdade. Aquele que prefere sofrer com Cristo do que ser beneficiado com Satanás. Esses subirão ao monte do Senhor. Mas ele continua, versículo 4. Quem subirá? Aquele que rejeita quem merece desprezo. Isso aqui é um pouco difícil, né, das pessoas entenderem. Rejeitar quem merece desprezo. Quem merece desprezo? Nenhum de nós merece desprezo. Por quê? A gente está tudo no mesmo saco. A gente tá tudo farinha do mesmo saco. Mas a questão aqui é a seguinte. Às vezes a gente fica insistindo numa coisa que já não tem mais. Deus já não tá no negócio, tá? Aí você insiste num relacionamento que Deus já não tá mais nesse namoro. Deus já não tá mais nesse noivado. Aliás, nunca teve. Você tá insistindo nisso, nessa amizade que tá te levando para longe de Deus. Você tá insistindo nisso. Ou você tá lançando pérolas aos porcos. Jesus falou: não lançai pérolas aos porcos. Tá dando o que é precioso para pessoas que não dão valor. Para porco, o que se dá é bolota, o que dá é lama, é um chiqueiro, e você tá dando pérola. Ou seja, você está desvalorizando aquilo que tem valor. Você está insistindo em um relacionamento que não era mais para você estar nele. Tá? Aí isso aí também pesa negativamente para nós. Despreza os que rejeita os que merecem desprezo, mas honra os que temem o Senhor. E aí, você tem honrado os servos de Deus? Porque a Bíblia diz: dai honra a quem tem honra. Isso é um outro ponto. Você tem honrado? Você honra o seu pastor? Você honra a sua pastora? Você honra aqueles que servem na casa de Deus, aqueles que estão como porteiros na casa de Deus, aqueles que estão limpando o chão da casa de Deus? Você honra o seu pai e a sua mãe? Já falamos disso em outro vídeo. Você honra o seu patrão? E você que é patrão, honra o seu funcionário? Porque você não consegue fazer todas as funções da sua empresa sozinho, né? Porque se fosse assim, você não teria um funcionário. E aí, você honra os que temem o Senhor? Você honra aqueles que te ajudam? Você honra aqueles que estão ao seu redor? Porque eu conheço gente que honra todo mundo, menos os de dentro de casa. É legal com todo mundo, menos com os de dentro de casa. Desconta nos de dentro de casa a raiva e a impaciência que você herdou lá fora. Só que lá fora você está dando beijinho, aí dentro de casa você está batendo. E aí? Você tem honrado quem merece honra? Ou você tem honrado quem não merece honra? Quem merecia desprezo, como diz aqui no versículo anterior? E você tem desprezado aqueles que merecem honra? Tem gente que está invertendo os papéis, hein? Cuidado, cuidado. Deus está vendo tudo. Mas aí ele continua: quem subirá ao monte do Senhor? Aí no versículo 4 ainda: quem mantém... Ai, aqui dói, hein? Quem mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Eu acabei de falar isso. É melhor sofrer com Cristo do que ser beneficiado por Satanás. Ou seja, se eu falei algo e eu vivo em verdade, eu vou ter que manter esse algo que eu falei. Ah, mas eu vou ser prejudicado. Não interessa. Não interessa. Porque eu dei minha palavra. Eu não posso voltar atrás nela. Deus volta atrás na sua palavra? Deus não volta atrás na sua palavra. Deus mente? Não mente. Deus muda de ideia? Não muda de ideia. Deus se arrepende? Não se arrepende. Então, se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu tenho que viver da mesma forma. Ah, e se eu for prejudicado? Isso é ruim? É claro que é, mas quem mandou você dar a sua palavra? Então, quem subirá ao monte do Senhor? Quem mantém sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. A sua palavra tem maior valor do que o lucro, do que o benefício. É melhor, aos olhos da Bíblia, sair prejudicado, mas se manter um homem e uma mulher de palavra, do que ser alguém que muda a sua palavra e ganha lucro em cima disso. Tem gente que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, e a gente tem que dançar segundo a dança, né? O mundo é dos espertos. O mundo é dos espertos, e o mundo também jaz do maligno, a Bíblia diz. Então não adianta ser o espertão, o sabichão e mudar a palavra, porque eu vou me dar bem com isso, quando a Bíblia está falando melhor é ser prejudicado, mas ser um homem de palavra.
Melhor é ser prejudicado, mas ser uma mulher íntegra. Melhor é ser prejudicado, mas ter a confiança das pessoas que estão ao meu redor. Porque o que eu falo é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Agora, se eu falo sim hoje, se eu falo não amanhã, se eu falo não sei depois de amanhã, a minha palavra não está sendo sim, sim, não, não, então está vindo do maligno. Quem diria que 5 versículos ia falar tanto conosco, hein? E aí, versículo 5, vai, para adiantar. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem não empresta o seu dinheiro visando lucro. Então tem gente que só empresta. Porque, presta atenção, quando você vai emprestar, você está emprestando para alguém que precisa. A questão aqui não é lucrar em cima disso, tá? A questão não é, não pode ganhar lucro. A questão é que eu só empresto visando lucro. Porque se eu empresto para alguém que precisa. Então o meu maior desejo deve ser ajudar e não lucrar, tá bom? O problema não é lucrar. O problema não é lucrar. O problema é a sua motivação. Nossa, fulano tá precisando, hein? Vou emprestar. Para ajudar, não. É para eu ganhar mais depois quando ele for me pagar. Nossa, olha lá, vai ser pai agora, vai precisar de dinheiro, vou emprestar. Mas vou falar, quando você tiver, você me devolve o dobro. Aí tá preocupado com a criança que vai nascer? Não, tá preocupado em receber o dobro daqui 2 meses. Então, o problema aqui não é o lucro, mas é a sua motivação. Porque quando você empresta para alguém que precisa. E aí a sua motivação precisa se ajudar. Lembra do vídeo anterior? Acusador ou ajudador? Ó, aparecendo aqui de novo. E aí, ajudador ou alguém que só visa lucro? Ajudador ou avarento? Agora pegou, hein? Agora pegou. Qual é a sua intenção? Ajudador ou ganancioso? Conheça as motivações do seu coração. E aí ele termina falando, não aceita suborno contra o inocente. Né? Isso aqui tá bem claro. Então quem subirá ao monte do Senhor? Quem não aceita suborno contra o inocente, tá? Injustiçando o inocente para ganhar din-din, você não vai estar lá no monte do Senhor. E aí ele encerra falando, quem assim procede nunca será abalado. Então quem vive, fechei a Bíblia, de acordo com tudo que nós falamos aqui, nunca será abalado. E aí vem Jesus, lá no Novo Testamento, e fala, o homem sábio constrói a sua casa sobre a rocha. Quem é esse? É o que ouve as minhas palavras e as pratica. Vem o vento, vem as muitas águas, vem a tempestade. O que acontece com a casa? Continua de pé. Por quê? Porque é inabalável. E aqui no Salmo 15 está falando sobre os que são inabaláveis. Quem são? Os que praticam isso que está na palavra. Ouvintes e praticantes. Jesus falou que ouvintes e praticantes estão na rocha. E aqui Salmo 15 está falando, os praticantes disso estão na rocha, inabalável. Aí você vai sair desse vídeo e você vai mudar de vida e se tornar alguém inabalável, ou você vai continuar vivendo essa vida que você está vivendo, eu vou continuar vivendo errado, nos pontos que eu preciso melhorar, e seja lá o que Deus quiser. Não, porque o Pai exorta quem Ele ama. Então se essa palavra em algum momento te feriu, se essa palavra em algum momento me feriu, e me feriu, pode ter certeza, é porque o Pai está falando, eu te amo, meu queridão, mas você precisa mudar. O Pai desceu aí no teu quarto e falou, eu te amo, viu? Mas não tá no jeito que eu queria, não tá na posição que eu quero, vai ter que mudar um pouquinho. E aí, vamos ser ouvintes e apenas isso? Ou vamos ser ouvintes e praticantes? Quase todo vídeo eu encerro com uma pergunta, essa é a pergunta. Vai ser só ouvinte ou vai ser ouvinte e praticante? Vai ficar lá embaixo ou vai subir ao alto monte do Senhor? Qual é a sua resposta? Pense nisso, aja de acordo com isso. Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Eu te espero aqui amanhã no capítulo 16.